Seja muito bem-vindo a esse vídeo, onde vamos falar sobre o Bootstrap, que nada mais é do que um framework oferecido pelo Twitter para que você possa fazer as suas páginas com bastante elegância, um colorido e um estilo super especial. O nosso exemplo, então, vai ser construído utilizando um arquivo HTML. Para isso eu vou utilizar o VS Code, o editor de texto VS Code, né? Esse VS Code aqui não precisa ter nenhum plugin, tá? Pode ser o VS Code padrão mesmo. E a gente também vai utilizar o navegador web. Vou começar aqui em arquivo, novo arquivo. O nome do arquivo vai ser exemplo bs, né, de bootstrap.html. Ele vai perguntar onde eu vou salvar esse arquivo. Vou salvar aqui no desktop, né, na minha mesa. Só que eu vou criar uma pasta, porque a gente vai também utilizar alguns arquivos externos também. Então, além do arquivo HTML, a gente vai ter um arquivo CSS e um arquivo JavaScript para completar o nosso exemplo. O nome da pasta vai ser site. Pronto, já criei a pasta e agora salvei o arquivo. Para fazer o esqueleto de uma página HTML no VS Code, a gente pode utilizar o atalho Shift, exclamação, e pode dar um Enter. Ele faz aqui o nosso atalho de uma página HTML. E para a gente utilizar o Bootstrap, deixa eu fazer uma busca aqui no Google. Bootstrap. A gente pode entrar aqui no primeiro link para ver um pouquinho sobre ele. Ele tem aqui algumas explicações mais avançadas para fazer a instalação do Bootstrap utilizando o Node. E nesse exemplo a gente vai fazer só o HTML básico mesmo, tá? O que a gente precisa são esses dois links aqui, tá? Se você entrar neste link aqui que diz assim, ó, Get Started, ele traz aqui um exemplo bem explicativo de o que você precisa fazer. Então aqui ele já tem todo o exemplo que a gente vai construir e ele colocou a tag do Bootstrap lá em cima no head e depois aqui embaixo ele também colocou uma outra tag que é para o JavaScript, que são necessários para alguns efeitos visuais e principalmente alguns eventos do Bootstrap. E é isso que a gente vai fazer. Então a gente vai entrar aqui no primeiro link mesmo e vai pegar aqui embaixo essa tag aqui, beleza? Então basta a gente copiar aqui. Esta tag, ela está dizendo assim, ó, que a nossa página vai utilizar os estilos do Bootstrap. E ele vai utilizar do arquivo que está hospedado neste CDN. Eu até coloquei aqui o que significa esse CDN para que você entenda e se torne um programador consciente daquilo que você está fazendo. Este CDN significa que você está pegando um arquivo de uma rede de distribuição de conteúdo, ou seja, um Content Delivery Network, que nada mais é que um servidor onde os arquivos ficam lá para a sua necessidade. Então a gente vai pegar essa tag aqui, vai dar um Ctrl C nela, vamos voltar para o VS Code e a gente vai colocar essa tag nesse lugar aqui, Ctrl V. A outra tag, que é essa de baixo aqui, ela é necessária para algumas coisas mais avançadas, tá? No exemplo de hoje ela não vai ser necessária, mas mesmo assim eu vou colocar. Então eu vou copiar ela também, vou lá no VS Code e vou colocar aqui embaixo, tá? O lugar que ele recomenda é que a gente coloque aqui embaixo, tá? Deixa eu aumentar um pouco a tela aqui, assim fica melhor. Então ele recomenda que você coloque aqui embaixo, tá? Ele explica isso nesse outro link aqui, que a gente pode entrar para verificar a explicação. Ele diz então que você precisa colocar antes do fechamento da sua página, né? Então é bem antes deste lugar aqui, né? Before the closing body. Então é antes de você fechar a sua página. Então eu sempre coloco antes do fechamento do corpo da página, certo? Eu sempre coloco nesse ponto aqui. Nesse ponto aqui, tá? Antes de fechar a página, certo? Feito isso, colocando então a tag do Bootstrap lá em cima no cabeçalho, a gente pode fazer, por exemplo, um botão. Então eu vou fazer aqui uma tag de botão. Então eu coloquei aqui input, dois pontos, letra B, aí ele faz a tag do botão ali, e eu vou colocar para esse botão uma classe específica, por exemplo, a classe primary. Então eu coloco assim, class btn, espaço,
btn-primary. Quando eu coloco essa classe btn, ele vai assumir o formato de um botão, e quando eu coloco btn-primary, ele vai assumir a cor azul. E para que você veja as cores dos botões, basta você colocar aqui no seu navegador, Bootstrap, Buttons. E aí ele vai te trazer todas as possibilidades de cores aqui para os botões da sua página, beleza? Eu vou pegar essa classe aqui, ó, Primary. E aí eu vou testar aqui como que vai ficar o nosso formato de botão, né? Para isso, eu preciso abrir a página que eu acabei de fazer. Então eu vou lá em Arquivo, Abrir Arquivo, vou lá na Mesa, vou na pasta Site e vou abrir aqui o exemplo BS. Então tá aqui o botão, ele ficou pequenininho, né? Porque eu não coloquei nada nele. Já vou arrumar isso aqui, vou fazer aqui o nosso value, colocar alguma coisa aqui, né? Clique, por exemplo, né? Agora o nosso value já tem algo ali para que o usuário veja, né? Como que tá o botão. Olha só que legal. Então ele ficou nesse formato azul. Eu vou fazer um botão agora sem utilizar o class, só para a gente ver como que ele ficaria. Então eu vou duplicar essa linha de código aqui. No VS Code, para duplicar uma linha de código, basta a gente colocar o cursor no final da linha, dar um Ctrl+C, Ctrl+V, e aí ele já duplica a linha automaticamente. Agora eu vou fazer um botão sem nenhuma classe, só para a gente ver como que ela fica sem nenhuma classe. Ó, então essa é a diferença entre ter o class btn-primary e não ter nenhuma classe, né? Então a gente percebe um arredondamento, ele até fica um pouquinho maior, né? E essa cor bonitinha ali, azul. Eu vou fazer também um input do tipo texto, para a gente ver uma diferença que ele tem também na sua transição de cor. Então eu coloco assim, input 2 pontos, letra T, vou lá e escolho a opção text, dou um enter, e o class dele eu vou colocar o class que é para formulários. Então eu coloco assim, ó, form hífen control. E eu vou fazer um também sem nenhuma classe, só para a gente ver a diferença deles, tá? E para separar um do outro, que eu vou colocar uma tag de linha horizontal aqui, para ficar tudo separadinho. E aqui está o nosso exemplo. Então aqui a gente tem um input do tipo text, que quando a gente clica, né, ele fica marcado, né, ele fica todo destacado, tem uma borda um pouquinho maior, né, e o padrão dele é esse aqui, né, esse aqui é sem nenhuma classe, e esse aqui é com a classe form control, certo? Então a gente percebe que tem essa borda um pouco mais larga, né, então ele tem uma transição mais amigável para o usuário ter uma tela mais bonita. O outro ponto que eu quero abordar aqui nesse vídeo é como adicionar o Bootstrap no formato offline. Porque que eu acabei de dizer que eu estou utilizando o Bootstrap de um CDN, né, de um Content Delivery Network. E se porventura não tiver internet, não vai funcionar, perfeito? Então, para que a gente possa armazenar o CDN, o arquivo do Bootstrap local, a gente não vai utilizar o CDN, a gente vai fazer um jeito de baixar esse arquivo para a gente, certo? Deixa eu só tirar aqui para a gente ver o que acontece. E se não tivesse aquela tag lá em cima, né, a nossa página fica padrão assim, sem nenhum estilo, né, sem nenhum CSS. Então agora eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar assim, e eu vou fazer download deste arquivo. Isso aqui nada mais é do que um arquivo, então eu vou copiar esse caminho, vou entrar aqui numa nova guia e vou colar. E aqui a gente está com um arquivo, né? A gente até pode baixar, essa aqui é a versão minificada do arquivo, né? Eu até posso tirar aquele min ali e abrir o arquivo sem ele estar minificado, né? Com o arquivo original. A diferença dos dois é que um tem os enter e os tabs, né? E o outro não tem. Então eu vou pegar esse arquivo aqui mesmo, vou dar um Ctrl A nele, Ctrl C, posso ir lá no VS Code mesmo, vou abrir a pasta que eu estou trabalhando, que no caso é a pasta do site aqui, né? Deixa eu voltar um nível acima aqui e abrir essa pasta, e aí vou dar um sim, confio nos autores, e eu vou criar um arquivo novo, e eu vou chamar esse arquivo de bootstrap.css. E aí vou colar. Então tudo que eu copiei lá da internet, né, esse arquivo aqui, eu copiei tudo ele e colei aqui no VS Code.
certo? E agora aqui no meu arquivo exemplo BS, eu vou colocar, em vez de colocar esse caminho todo aqui do CDN, eu vou colocar simplesmente o nome do arquivo que eu fiz download, que é o arquivo bootstrap.css. Os dois estão na mesma pasta, então eu posso fazer assim mesmo. Esta propriedade da tag eu vou deixar, e esta propriedade aqui, entre integridade e o cross origin, eu posso, sem problema nenhum, posso apagar. Então a nossa tag vai ficar simplesmente assim. Deixa eu dar uma atualizar aqui na nossa página. Ela voltou a funcionar, e se por um acaso eu tivesse colocado alguma coisa errada aqui, né, no nome do arquivo, por exemplo, aí eu já ia ter esse problema, né? O arquivo não ia ser encontrado. Então eu tenho que colocar bem certinho o nome do arquivo conforme eu criei ali, aí vai funcionar. A mesma coisa eu posso fazer para esse arquivo aqui, ó. Vocês viram que aqui eu tenho um arquivo de JavaScript aqui embaixo, aquele que eu comentei antes, né? Que é o arquivo responsável pelos eventos e transições. Então eu posso fazer a mesma coisa com esse arquivo aqui. Posso entrar aqui numa nova aba, posso colocar o caminho, posso tirar aquele min ali, porque eu quero o arquivo que não é o minificado. Aí eu copio todo ele, Ctrl C, volto lá para o VS Code, crio um arquivo novo. Esse aqui vai ser bootstrap.js, tá? É o mesmo nome, só que é com outra extensão. Esqueci um T aqui. bootstrap.js. E aí eu colo, certo? E aí eu venho aqui no nosso arquivo HTML e coloco só bootstrap.js. E posso tirar a tag de integridade e de cross origin, certo? E eu volto para cá e eu atualizo aqui e está tudo funcionando. Deixa eu só dar um F12 aqui para a gente verificar se porventura a gente tiver feito alguma coisa errada aqui. Por exemplo, esqueci uma letra aqui na hora de colocar o arquivo JS. Aí ele vai mostrar que temos um erro ali de um arquivo que não foi encontrado. Então é importante que eu escreva bem certinho o nome do caminho para que não haja problemas. E nesse vídeo a gente entendeu como colocar o Bootstrap na nossa página e como utilizar as classes para deixar as nossas páginas com um colorido super especial. Assim os nossos usuários e visitantes da página vão gostar do nosso site, vão se sentir à vontade em navegar. Eu espero que esse vídeo ajude você a implantar o Bootstrap nos seus sites e nas suas páginas. Muito obrigado por assistir esse vídeo. Até o próximo.